Tem gente que busca o reino, mas não quer se submeter a ninguém, deixa de cumprir a justiça. Eu oro, mas não se submete a ninguém e fica falando mal dos outros, não está sendo justo. Então não adianta buscar o reino apenas, tem que cumprir Quando que Jesus cumpriu toda a justiça? Quando ele se submeteu a João Batista. 1, 2, 3, bem-vindos ao avivamento. Muito bom, uma honra ter vocês aqui com a gente. Nós abrimos Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Olha que coisa interessante. É a primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia. Diga comigo, bênção. Só que não é somente uma bênção, porque todo mundo sabe o que é uma bênção. Receber uma cura é uma bênção, receber uma porta de emprego é uma bênção. Mas aqui é a primeira vez que Deus, Ele criou o homem e Ele disse que os abençoou. E a primeira coisa que tem dentro da bênção é frutificai. Depois, multiplicai-vos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem muita gente que tem uma vida estéril. O que é estéril? Não produz, não reproduz, não cresce, não evolui. Olha que coisa. Tem gente que você conhece ela 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada evoluiu na vida dela. Não frutifica. Tem ministérios que não frutificam. Tem pessoas que financeiramente ela nunca prospera. Talvez você pergunte, pastor, por que isso? Porque tem pessoas que elas parecem estéreis. Nada frutifica na vida dela. Porque não tem a bênção do Senhor. Diga comigo, todo aquele que tem a bênção, frutifica. Então se você está aqui hoje dizendo, pastor, eu não estou frutificando. Meu ministério não frutifica. Minha família não frutifica. Minha empresa não frutifica. Minhas finanças não frutificam. Está na hora de você fazer uma análise. Por que você não está debaixo da bênção de Deus? Eu não estou questionando a tua salvação. Muita gente confunde salvação com a bênção de Deus. Esse é um dos maiores erros que os cristãos já cometeram. Eles acreditam que se ele aceitar Jesus, se Jesus salvar ele, imediatamente ele já é um abençoado. A partir do momento que você é salvo, você é salvo. Então não estou questionando que você vai morar no céu, não estou questionando que o teu nome está escrito no livro da vida. A pergunta é, será que você está debaixo da bênção de Deus? Posso ouvir um amém? E talvez tenha pessoas que estão frustradas aqui hoje. Pastor, eu estou salvo, eu já aceitei Jesus, já batizei, mas e por que não está sendo abençoado? Olha o que diz Provérbios 10, 22. Vamos ver se você está debaixo da bênção. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então vai vendo a bênção de Deus. A bênção de Deus faz você frutificar. A bênção de Deus faz você enriquecer. A bênção de Deus faz você multiplicar. Olha quantas coisas a bênção de Deus faz na sua vida. Não se conforme apenas com ser salvo. Você precisa buscar ser abençoado por Deus. Vou te dar um segredo. Posso dar um segredo para você? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua
e todas estas coisas vos serão. Uau! Então quem busca primeiro o reino de Deus, começa a receber as bênçãos e a sua justiça. Aí seria outra pregação, mas eu vou resumir, porque muita gente... Então é uma pregação longa, mas eu vou resumir, porque eu sei que vocês são muito inteligentes e vão conseguir captar. Todo mundo sabe o que é buscar o reino. Diga comigo: orar, jejuar, adorar, se santificar, se consagrar. Tudo isso é buscar o reino, sim ou não? Subir o monte para orar, ir na vigília, oração da madrugada. Inclusive, para quem não sabe, a Igreja Família do Reino está, eu acho que já são 4 anos, pastor. Fazem 4 anos, 365 dias no ano, que nós fazemos oração da madrugada às 5 da manhã aqui. Isso é buscar o reino. Quando você oferta, você está buscando o reino. Quando você vem no culto, está buscando o reino. Então buscar o reino a gente sabe. Só que muita gente acredita que se buscar o reino, as bênçãos vos serão acrescentadas. Mas não está dizendo só isso. Buscar o reino e a sua... Então me pergunte, apóstolo, o que é buscar a justiça? Para a gente entender, tem que saber quando é que Jesus disse que ele ia cumprir toda a justiça. Olha que interessante. Uma certa ocasião, Jesus, momento muito importante do ministério dele, onde ele foi ser batizado. Ele foi ao Jordão e lá estava João Batista batizando. Quando João Batista viu ele, disse: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira. Imagina. E uma voz ainda, imagina, depois veio falando que esse é meu filho amado. Agora, Jesus chegou e já João anunciou: é esse aí, aquele que tinha que vir. É esse que nós estávamos esperando. Só que quando Jesus chegou na água, ele disse para João: João, me batiza. João ficou maluco. João falou: não, o Senhor tem que me batizar. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, quanto mais te batizar. Qual foi a resposta de Jesus? João, é necessário que eu cumpra toda a... Jesus estava dizendo: se eu não me submeter a uma autoridade, eu não vou ter autoridade. Tem gente que busca o reino, mas não quer se submeter a ninguém, deixa de cumprir a justiça. Vou pregar depois em outra igreja que vocês não entenderam. Alguém pegou? Eu oro, mas não se submete a ninguém e fica falando mal dos outros, não está sendo justo. Então não adianta buscar o reino apenas, tem que cumprir Quando que Jesus cumpriu toda a justiça? Quando ele se submeteu a João Batista. Vamos lá, volta a Gênesis 1:28. Primeira parte da bênção é o quê? Frutificar, sim ou não? Qual que é o segundo passo depois de frutificar? Multiplicar. Deixa eu explicar como que é. É igual uma família. Frutificar é o ato de somar. Diga comigo, somar. Então se você soma mais 10, soma mais 5, soma mais 100, está somando. Então a família do reino, nesses últimos 7 anos, nós vivemos 7 anos que nós vemos frutificando. Nós éramos em 2020 30 membros. E hoje nós estamos encerrando esse ano com quantos membros, pastora? 2.300? Vamos falar 2.000 membros.
Só que de 2020 para cá, isso foi o que? Frutificar. Todos os meses a gente apresenta 100 membros, 50 membros, 30 membros, 80 membros. Vai somando, sim ou não? Foi somando, 7 anos de soma. Mais 30, mais 100, mais 200, mais 30, mais 30, 60 e 100 por 1. Não é assim que a Bíblia fala? Mas agora nós vamos chegar no segundo passo. Agora não é mais frutificar. Agora é multiplicação. Nós vamos de 2 para 4. De 4 para 8. De 8 para 16. Ei, pega essa unção aí da multiplicação, porque vai afetar a tua empresa, vai afetar tuas finanças, vai afetar os teus GCs, vai afetar o teu ministério. Tudo na sua vida vai impregnar a unção da multiplicação. Vocês estão prontos para a unção de multiplicação? Esse ano eu fui para a Argentina e lá o apóstolo Jorge Ledesma. O apóstolo Jorge Ledesma hoje já está chegando em 60 mil membros. Eu acho que já passou. Ele parou o culto onde estava lá, apontou para mim e disse assim: apóstolo Medina, vocês estão entrando numa nova temporada, uma nova fase de multiplicação. Aleluia. Ele falou assim: apóstolo, nós chegamos em 5 mil membros, e de 5 mil para 50 mil foi mais rápido do que até chegar nos 5 mil. Você não entendeu? Então o que nós demoramos anos para chegar em 2.000, agora vai ser muito mais fácil chegar em 10.000. Se prepara para os anos, não um ano, anos de multiplicação. Você crê nessa palavra? Não é mais somar, agora é multiplicar. Gênesis 22, 17. Quero profetizar Gênesis 22, 17 sobre a sua vida. Que deveras te abençoarei. Levanta a mão, te abençoarei. Você crê que Deus vai te abençoar? Olha só o que acontece se Deus te abençoar. Fica com a mão levantada. Te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Você crê nisso? Diga amém. Olha só, primeiro ele faz o quê? Abençoa. Depois que abençoa, o que acontece? Multiplica. Então preste atenção. Como que eu sei que eu estou debaixo da bênção? Depois de frutificar, eu multiplico. Irmão, é muito fácil conhecer alguém que está abençoado. Ele abre um GC, começa a multiplicar GC. Ele entra na igreja, começa a ganhar almas e ganhar almas e ganhar almas. Olha que versículo. Te abençoarei e automaticamente o quê? Grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Às vezes eu estou sentado com os irmãos da igreja e eu começo a falar das coisas que a gente vai fazer. Não, porque a gente vai ter a universidade. Não, porque a gente vai fazer isso. Ah, tá aqui, os dois estão aqui. Estava procurando vocês lá. Vocês estavam lá antes, não estavam? Tá vendo como é que eu sabia? Vocês estavam lá e vocês vieram para cá. O pai sabe onde estão os filhos. E aí, quando eu vou contando as coisas, as pessoas falam assim: meu Deus, apóstolo, é grandioso demais o que o senhor está pensando. Só que aí, ontem eu estava no quarto de oração, acordei cedo, fui para o quarto de oração, fiquei fechado lá, eu tenho meu quarto de oração, sempre foi um sonho. Acho que todo homem de Deus tem o sonho de ter um quarto de oração. E ali eu tenho um livro, que é um livro
de biografia de homens de Deus da África. Um livro raríssimo que eu consegui achar na internet, paguei caríssimo para chegar aqui. E aí eu senti de abrir ele. Quando eu abri ele, caiu num homem de Deus chamado David Oyedepo. Um homem bem escuro, pequenininho assim. E aí comecei a ler a história dele. E me chamou a atenção que eu vi a palavra multiplicação assim. Eu falei, acho que Deus quer que eu leia isso aqui. Aí não tinha nada de interessante, a vida dele normal. O pai dele era muçulmano, não sei o que, era pobre. Acho que ele teve o primeiro tênis, primeiro sapato com 14 anos. Lá, um africano, qualquer uma história. Só que daqui a pouco aparece um momento que o Bishop Enoch Adeboye orou por ele. E eu sabia quem era Enoch Adeboye, aquele que tem um grande ministério. E aí eu vou passando as páginas, daqui a pouco começa a ficar interessante. Aí eu já comecei o meu coração a bater forte. Diz assim, ele queria construir a Universidade Cristã da África. Eu falei, Deus, é tudo que eu fico falando, nós vamos construir a maior faculdade cristã da América Latina. Aí eu começo a ver, daqui a pouco diz que ele compra uma terra de 2 quilômetros quadrados, constrói a faculdade para 9.000 alunos, e constrói a igreja, e eu falo, meu Deus. Aí eu continuo lendo a história, e no final, ele inaugurou uma terra chamada Canaan Land, terra de Canaã, com, escute bem, 50 milhões de metros quadrados, 50 quilômetros quadrados. Balneário Camboriú tem 45 quilômetros quadrados. É o terreno da igreja, você não está entendendo? O terreno da igreja é maior que Balneário Camboriú. E o que me chamou a atenção? Que era o quê? Sim! Eu falei, Deus, por que o Senhor está fazendo eu ler isso? E ele é um pastor que prega sobre a multiplicação. Em 2020, pastor Tiago, ele fundou, abriu, estabeleceu, só no ano de 2020, no meio da pandemia, 10.000 igrejas. Você não está entendendo. Aplauda o seu Jesus. Meu irmão, em um ano ele abriu 10.000 igrejas. No meio da pandemia ele abriu 10. Não, você não está entendendo. Não é 10 igrejas, 10.000 igrejas. Eu vou repetir, 10.000. Você está entendendo o que é multiplicação? Não tem um lugar na África que você não vai achar a igreja dele aberta. Ele abriu igrejas rurais, 5.000 igrejas rurais no ano. Presta atenção, em lugares, ele fez um mapa do país, ele mapeou todo o vilarejo que não tinha uma igreja. Em um ano ele abriu 5.000 igrejas. Porque ele tem uma universidade que ele forma 9.000 alunos todo ano. Então ele tem gente para mandar para o mundo inteiro. E ele teve o primeiro tênis dele com 14 anos de idade. Eu falei, Deus, por que o Senhor está fazendo eu ler isso? Porque quando eu falo com alguns irmãos, ele parece que é grande. Só que aí Deus fala, o que você está falando ainda é pequeno. É possível. Nós vamos multiplicar. Vou falar uma coisa para você. O Brasil está gemendo e chorando, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Essas igrejas de coaching, hoje é uma febre, mas daqui a pouco tempo, isso vai passar, porque tudo passa, a única coisa que permanece é a palavra de Deus.
E não sei se você já fez como é que fala? Tomou a temperatura do Brasil. Sabe quando você mede o pulso? Se você perceber, as pessoas, elas estão cansadas de religiosidade. Elas estão cansadas de palavras de sabedoria humana. Elas estão cansadas de igreja falsa. Elas estão cansadas de performance. Elas estão cansadas de uma igreja fake. Elas estão procurando um Deus genuíno, verdadeiro, poderoso. É por isso que eu te digo, em 2025, milhares de pessoas vão mudar para Balneário Camboriú, não por causa de Balneário Camboriú, mas por causa da família do Reino. E o que eu profetizei, que os teus familiares vão vir morar aqui, os seus familiares vão vir morar aqui. Nós vamos ter que multiplicar diáconos, multiplicar líderes, multiplicar obreiros, multiplicar pastores, multiplicar cultos, porque 2 cultos não vamos dar conta. Multiplicar as bandas da igreja, a mídia, multiplicar os empresários, os arimateias. Esse ano vai ser uma loucura, irmão. No natural, todo mundo sabe que 2025 vai ser um ano de uma crise financeira como nunca houve nos últimos 100 anos. Já ouviu falar disso? Sim. Não estou passando medo em você, nem um pouco, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora escute, falei que o culto ia ser profético. Deus vai chacoalhar as nações, e a riqueza dos ímpios será transferida para os justos. Tem muita gente que nesses últimos meses meio que deram uma cambaleada, estão meio que desviando, estão meio que perdendo o propósito. Mas aqueles que estão firmes, aqueles que estão segurando na rocha, Deus vai te fazer como José. Você será a resposta no meio das vacas magras. Você vai dar de comer a multidões. Deus vai transferir riquezas para você. Aleluia. Deixa eu te mostrar o texto. Pastor, está na Bíblia? Lá em Ageu, capítulo 2, verso 7. Vê se não está na Bíblia. E farei tremer todas as... E depois das nações tremerem, já estão tremendo, 2025 vai ser pior ainda. E virão coisas preciosas de todas as nações. Depois, olha o que Deus vai fazer. Vai tremer as nações, vai tirar as coisas preciosas das nações. E o que Ele vai fazer com tudo isso? E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Olha o verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, darei shalom, está escrito aí, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Uau. Verso 9. Deixa aí o verso 9. A glória desta última casa. Por que é a glória da última casa? O Brasil já viveu um avivamento. Quem aqui se converteu ali na onda dos anos 2000? Levanta a mão aí. Anos 2000, 2004. Quem lembra? David Keeler.
diante do trono. Quem lembra dessa época? Deixa eu ver as mãozinhas aqui que lembra dessa época. Avivamento pelo Brasil. Você sabia que o Brasil é um fenômeno? O Brasil é o único país que tem mais batista pentecostal do que batista não pentecostal. Na verdade, batista pentecostal é um fenômeno brasileiro. Lugar nenhum no mundo tem batista pentecostal. No Brasil, praticamente já está virando sinônimo. Batista já está virando pentecostal, por causa desse avivamento que aconteceu. Inclusive, vou falar uma coisa para você, irmão. Quem não conhece o mundo afora aí, o lugar melhor do mundo para ser cristão é o Brasil. Se você falar, é tão difícil ser cristão no Brasil, então você não presta para ser lugar nenhum. Tu tá lascado. O melhor lugar para ser pastor no mundo é o Brasil. O país mais pentecostal do mundo é o Brasil. Não é loucura isso? A gente acha, o Brasil é tão difícil. Você não sabe como é que é lá fora. Mas por que eu estou te falando isso? Nós perdemos a glória da primeira casa. Aquele avivamento dos anos 90, anos 2000, que alastrou pelo Brasil, grandes denominações foram fundadas, sabe, você ia em qualquer culto, qualquer lugar, em qualquer esquina era cura, milagre, profecia, unção, libertação. O Brasil era tão endemoniado, todos os cultos o povo era endemoniado. Vocês lembram? Passava na porta de uma igreja, tinha uns capeta lá, era terrível, mas era um avivamento no Brasil, era uma loucura. E aí o que aconteceu? O Brasil perdeu isso, só escândalos. Nós temos vivido décadas de escândalos, décadas, sem brincadeira, essas últimas 2 décadas, escândalo, mais escândalos, mais escândalos, mais escândalos, mais escândalos. Parece o tempo de Eli e Samuel. Eli e Samuel, parece que a lâmpada estava assim, apagando, mas Deus está dizendo, Samuel. Deus está pegando pastores jovens desconhecidos assim, está levantando uma nova geração. Uma geração que não está atrás de aplauso, uma geração que não está atrás de ser chamado de coach, uma geração que vai trazer de volta a glória, o poder, a unção, palavra, poder, autoridade, palavra, poder, autoridade, palavra, poder e autoridade. Você crê nisso, igreja? Palavra, poder, autoridade do Senhor. Palavra, poder, autoridade Segura. do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Deuteronômio 7:13. Levanta a mão direita para o céu. E Deus amar-te-á, ou seja, Ele vai te chamar e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu moço, o teu azeite, a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou teus pais dar-te. Se você crê, diz amém. Aleluia. Quem quer viver multiplicação nesse ano? Segundo Reis, segundo livro dos Reis, segundo Reis 4:7. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. Deixa no 7. Esse versículo 7 está falando da mulher que ia perder os filhos e tinha uma dívida. E o profeta disse: o que você tem? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele disse: peça emprestado vasilhas e despeje o azeite. Nós chegamos ali no versículo 7.
põe no 6 para você ver. No versículo 6, vai dizer que não havia mais vasilhas. Não há mais vasilha. Então o azeite? Preste atenção. Esse é um milagre de multiplicação na Bíblia. Um dos primeiros milagres de multiplicação na Bíblia. Ela tinha um pouquinho de azeite, pediu vasilhas vazias e começou a despejar o azeite. Em que momento cessou? A partir do momento que não tinha mais uma vasilha vazia para encher. Você está preparado? Posso soltar uma revelação aqui para você? Muita gente para de multiplicar a unção que ela tem sobre a vida dela, porque ela deixa de encher outras pessoas. Foi até profético isso aqui. Foi no timing. Tem gente que está muito cheio e não está despejando na vida de mais ninguém. Tem gente que está enterrando os seus talentos. Tem gente que orou muito, me dá unção, Senhor, me dá unção, Senhor, me dá unção, Senhor, mas não está evangelizando ninguém. Essa unção vai ficar rançosa, vai parar de fluir. O dia que você para de dar, o dia que você para de distribuir, o dia que você para de despejar nos outros, é o dia que o azeite para na sua vida. Eu já perdi as contas. No mínimo 1000 pastores já me falaram a mesma frase. No mínimo 1000. Apóstolo, eu já fui muito usado em curas e milagres, agora eu não sei por que parou. Não foi Deus que parou, foi você que parou de orar pelas pessoas, foi você que parou de procurar vasilhas vazias. Alguém está entendendo? Tem gente aqui que já viveu muito milagre financeiro. Ai, pastor, teve uma época na minha vida, olha, Deus me prosperou muito. Sabe por quê? Porque você estava dizimando, primiciando, ofertando, e o que aconteceu? Você parou. O dia que você para de dar, de distribuir e de despejar, é nesse dia que o azeite cessa na sua vida. Quer multiplicar? 3 pessoas, o resto já ficaram assim, ai meu Deus. Quem quer multiplicar? Então você não pode parar de se doar. Você já viu, às vezes chega um novo convertido, e ele começa a trazer um monte de alma para Jesus, um monte de alma para Jesus, um monte de alma para Jesus, um monte de alma para Jesus. Ele está procurando vazias para encher. E ele sempre tem azeite fresco, ele sempre tem palavra, ele sempre tem profecia, ele sempre tem unção, ele sempre tem um milagre para contar. Não tem gente que está aqui 1 ano, 2 anos, não tem um milagre para contar, não tem uma bênção para contar. Sabe por quê? Porque ele já está virando um azeite rançoso, porque ele parou de fluir, ele parou de dar, ele parou de ofertar, ele parou de semear, ele parou de abrir o GC, ele parou de pregar o evangelho, ele parou de evangelizar, ele se estancou. Se você quer multiplicar em 2025, você vai ter que começar a se despejar de novo, vai ter que começar a dar de novo, vai ter que começar a pregar de novo, vai ter que começar a se doar de novo. Procure vasilhas vazias ao teu redor e seja um canal de bênção. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Mais eu dou, mais eu tenho. Mais eu dou, mais eu tenho. Aí tem gente que fala assim, não, já dei demais. Não, ofertei tanto. Fez até as contas. Esse ano eu ofertei tanto. Aí o dia que você fala assim, já tá bom, e Deus fala, então para que eu vou multiplicar o azeite? Se você não vai doar mais, se você não vai ofertar mais, se você não vai ajudar mais ninguém, tá bom? Então tá bom. Aí o que ele falou? Então paga agora suas contas e vive do resto.
eu não quero viver do resto. Eu não quero viver do resto. Eu quero ser uma fonte que não para de jorrar. Quem quer ser uma fonte que não para de jorrar? Quer saber o segredo? João 6, verso 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram. Deixa lá no 11. O que Jesus fez com os pães? E o que os discípulos fizeram? Também repartiram. Diga comigo: a multiplicação acontece no repartir. Tem gente que está sonhando com o ano da multiplicação, pensando que a multiplicação acontece nele, com ele. A multiplicação acontece quando você reparte com alguém. Olha o tanto que é bom repartir, quer ver? Quem aqui estava um pouquinho frio espiritual, não muito, só que aí você teve a oportunidade de evangelizar alguém, aí você falou de Jesus para alguém, e quando você terminou de falar de Jesus para alguém, você estava todo cheio assim, vontade até de falar para outra pessoa. Já aconteceu com alguém? Sabe por quê? Porque você despejou, e aí começou a fluir. Falar de Jesus para alguém é despejar o azeite. Orar por alguém se eu mandasse eu levantar a mão aqui, quem já foi usado com cura aqui? Muita gente vai levantar a mão. Aí fala assim: mas por que parou? Não foi Deus que parou, não foi o Espírito Santo que parou, foi você que parou de orar pelas pessoas. Antes você estava despejando, agora você disse: não vou despejar mais. Quando eu quero multiplicação financeira na minha vida, automaticamente, sabe o que Deus pede para mim? Semente, semeadura. Eu vou falar uma verdade para você, irmão. Eu achei que eu ia ter uma temporada semeando, e que depois eu ia colher e não ia precisar semear mais. Mas sabe o que eu descobri nesses últimos anos? Que a semeadura nunca para. Nunca para. Nunca para. Eu estou assustado. Eu comecei a ofertar na Senders, que é a nossa ONG, R$1.000. E eu vou falar para você, quando eu ofertava R$1.000 na Senders, era pesado para mim. Eu falei: rapaz, era um dinheiro já assim, rapaz, muito, porque eu já estava fazendo muitas outras ofertas. Simplesmente já passou de 10.000 que eu oferto, e eu nem sei de onde veio o resto. E sabe, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Mais eu dou, mais eu tenho. Mais eu dou, mais eu tenho. Você está entendendo, irmão? Toda hora eu invento um jeito de ofertar mais, e toda hora Deus inventa um jeito de me abençoar mais. Você quer que Deus invente um jeito de te abençoar? Então oferte mais. Vamos fazer uma oração. Levanta a mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, 7 anos nós frutificamos, 7 anos nós crescemos, 7 anos, Senhor, o Senhor trouxe soma de 10 em 10, de 100 em 100, de 50 em 50. Mas agora, levanta a mão se você crê. Eu profetizo que você vai entrar em 2025 no ano da multiplicação. Tudo que você pôr a mão vai multiplicar.
Sua empresa vai multiplicar, suas finanças vai multiplicar, sua unção vai multiplicar, tua sabedoria vai multiplicar, teus bens vão multiplicar, teu ministério vai multiplicar, teus GCs vão multiplicar, tudo que você pôr as mãos multiplicará. Você vai ser a resposta de oração para muitas pessoas. Você vai ser alguém que vai levar curas, milagres. Você vai sustentar missionários ao redor do mundo. Tudo que você pôr as mãos prosperará. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você crê nisso.